Não se engane, estas palavras ecoam no mundo há mais de 2 milênios. Um assunto bem amplo. Convido você a entrar nesta jornada. Vivemos num tempo em que os conselhos de um certo homem são conduzidos pelo tempo. A sabedoria do homem, a leitura, a lógica, a razão, a ciência, as leis da natureza, a moral, o costume, as tradições, tudo concorre para formar o juízo de um homem. Alguns dirão que se trata de um convite para a descrença, outros dirão que se trata de uma provocação para que busquemos, procuremos, examine, investigue, e outros dirão que se trata de um desafio, porque se eu tenho razão, por que preciso de auxílio? Em si, a pergunta tem fundamento. Vamos lá. Precisamos conhecer um pouco do antes. Normalmente, os conflitos do passado eram resolvidos na espada. Era a lei da selva, olho por olho, dente por dente. Mas a partir de um certo ponto da história, chega-se a um consenso que apenas a batalha não era satisfatório. No campo da mentira, a espada não era suficiente. A mentira também poderia ser uma arma impiedosa nos confrontos, se fosse usada com muita astúcia. Poderia ser propagado um a um, e assim se tornaria uma montanha de neve. Voltamos ao passado e ouvimos aquela voz dizendo: não vos enganei, não deixe-se enganar. Sabemos, ou melhor, as pessoas conhecem o que é a verdade e têm o conhecimento da mentira. Afinal de contas, desde a formação do mundo, das nações, tudo isso está fundado na ciência do bem e do mal. Algo que é festejado até hoje e até rende homenagens e agradecem àquele que conseguiu enganar a primeira mulher do mundo. Conhecia o bem, conhecia o mal, mas enganada se deixou levar. Ou melhor, levar pelo orgulho, pela soberba, ou pela curiosidade, ou por tudo isso, ou por um desejo insaciável de saber. Podemos considerá-lo, portanto, o pai da mentira, o pai da soberba. Ele sabia que precisava mexer em apenas uma peça para as demais caírem, como no tabuleiro. Achar o ponto fraco de alguém, de uma construção, por exemplo, podemos falar de Sansão, que encontrou as colunas que sustentava todo o templo. Em si, a mentira não causaria tanto estrago. Os dias atuais, o povo de uma nação sofre com um sistema de governo. Basta afastá-lo do poder que os demais vão sucumbir. Esta é a estratégia que a mentira se utiliza. Muitas vezes, entre as suas atividades, encontrar o ponto fraco seria, de fato, a mais eficaz. Olhamos para o passado e podemos dizer a mentira existe antes mesmo de existirem seres humanos na Terra, plenamente de acordo. A inveja, a malícia, o crime, quando aquele fruto proibido foi comido, simbolizando a desobediência. Afinal, Deus dera um mandamento, mas não impôs, não tirou a liberdade da mulher, mas abriu um portal do mal para os seres humanos que não conheciam ainda nada relacionado ao mal, mas a mentira e a manipulação promoveu a abertura desse portal. E desde então as pessoas se tornaram vítimas, mas o conselho que foi dado soa diferente. Muitos poderiam ver dessa forma com a vinda do Messias, pensava-se que cessaria todo o mal. Como o próprio Messias disse, não veja assim, não vim trazer paz na terra, pelo contrário, a minha presença aqui vai deixar ainda mais furioso o pai da mentira. O mal só vai aumentar, guerras e dissensões entre famílias, pai contra filho e filho contra pai. Mas podemos dizer então, não faz sentido isso, o Messias veio para desfazer a obra maligna, exatamente isso que veio fazer. Não só isso, tirar o poder da mentira que imperava nas pessoas, venceu a morte e o inferno, e confrontou o pai da mentira e o expôs. Além disso, o caminho que os homens buscavam para a eternidade perdida lá no princípio, o revelou para toda a humanidade. Creio dessa forma que o obscuro perdeu sua força, as trevas foram iluminadas. Concluímos assim que agora, depois da presença do Messias na Terra, os humanos têm algo a mais além do conhecimento do bem e do mal. Agora faz sentido os seus conselhos. E ainda mais emblemático, antes de voltar para a sua glória, deixou algo precioso para os que crerem nele. Lembra das suas palavras: não vos deixarei órfãos, mas enviarei. E agora faz todo sentido aquelas palavras: não se deixe enganar, que ninguém vos engane. Em outras palavras, vocês têm todas as armas contra a mentira, jamais ela poderá te afetar, a não ser que você deixe e permita que seja enganado.
O conselho dado há 2000 anos tinha esse ênfase, porque as pessoas já tinham o conhecimento do bem e do mal, sabiam o que era o certo e o errado, mas talvez não entendessem o que era da luz e o que era das trevas. Sabendo de adventos futuros e olhando como o mal se propagaria pela terra, fiz esse pedido: não vos engane. A mentira criou ramificações em todos os aspectos e dentro de todas as sociedades e das nações. Onde possa imaginar, ela criou raízes muito profundas, como disse. A mentira sempre existiu, mas não tem comparação com os dias atuais. Vou ser bem direto. Século XIX, surge uma teoria que mais tarde seria aceita praticamente no mundo inteiro. E até hoje é ensinada para crianças a origem do homem e da mulher, sendo uma evolução dos símios. Segundo a cronologia da Gênesis, existia um intervalo de tempo entre a criação dos animais e do homem. E a teoria da evolução se baseia simplesmente nisso, para fazer com que acreditemos que os humanos são a evolução de um animal. Esse foi o marco para algo maior que viria. Baseado numa mentira, nesse mesmo século surge um projeto de sociedade, por enquanto no papel, que mais tarde seria implantado no século XX, com o pretexto de uma revolução. A terra se manchou de vermelho com o sangue de inocentes, vidas sacrificadas para justificar uma mentira. Nesse começo foi formada a famosa frase: uma mentira falada 1000 vezes se tornará verdade. Hoje, você deve ter ouvido alguém falar a narrativa correta. Se trata da mesma coisa. Ouvimos o chefe de uma nação falando isso, precisamos criar a narrativa correta para atingir seus objetivos. A maioria dos homens não se envergonham de enganar, manipular e transformar a verdade em mentira. Em uma de suas cartas, um certo apóstolo enfatiza esse conselho. Seus conselhos são para blindar ainda mais aquele que lê. Nosso inimigo não se importa mais com a carne e o sangue, ele quer a tua mente, e ai que ele fará guerra, e usará de todos os meios possíveis. Não se engane, terreira parte, e usará de todos os meios possíveis para dominar os seus pensamentos. Porque a morte perdeu sua força e foi derrotada na batalha. O Messias a derrotou, ressuscitando dos mortos. O pai da mentira mudou sua forma de agir. Sua aliada, a morte, foi derrotada. Sobre o corpo humano, suas investidas não serviriam para nada. Mas se conseguisse dominar o homem na sua alma, na sua mente, aí seria diferente. Olhando para o hoje, para a evolução ou progressismo, não precisa de muito para afirmar que o mal ganhou muitas batalhas. O caráter, os valores, a identidade humana corrompida, a ética em muitos deixou de existir. O óbvio é ignorado. Pessoas sendo induzidas ao erro, a acreditarem numa mentira e defendê-la com unhas e dentes. Incriminar até um inocente, destruir a própria nação simplesmente por acreditar na mentira, ou melhor, na narrativa correta. A maioria dessas pessoas são vítimas da mentira, mas uma mentira falada 1000 vezes se torna verdade. A maioria que até ofendem, brigam por causa de uma doutrinação, tiram até a vida de quem discorda, esses compactuam com o mal. Em certas nações, a liberdade de pensamento já é restrita desde a infância para as pessoas daquela nação. Em outras nações é colocada à força certos ideais, como assim está ocorrendo com meu país. Ninguém vos engane, o mundo jaz no maligno. O Messias, antes de voltar aos céus, dizia que o príncipe deste mundo, que nada tinha com ele, se aproximava para reinar sobre toda a terra. Vão tentar te enganar de todas as formas, mas a pior batalha que as pessoas enfrentarão não será bombas, blindados, bombardeio e artilharia. Será na mente e no coração, quando o mal quebrar a barreira de proteção, entendendo de um lado social, seria romper os valores morais e éticos, princípios, cultura, família. Quebrando essa barreira, o próximo ato é a fé, a crença, a humildade. Essa é uma guerra contra a nossa mente, a nossa alma. Quando as ramificações que nos ligam ao Criador, a nossa ligação com Deus for destruída, o mal venceu. A mentira invadiu toda a terra, dominou as mentes mais brilhantes, criou conceitos céticos e destruiu valores fundamentais, trocou os conselhos dos mestres pelas especulações de fraudulentos, corruptos.
Modificou os bons costumes, as tradições dos antigos com a ênfase da evolução dos seres humanos, criando contradições em uma sociedade já fragilizada. Criando gerações de pessoas frágeis, impactando no seu caráter, esquecendo de quem o criou e o formou, amando mais a sua criação do que aquele que o criou e formou. Vou terminar essa reflexão assim: nunca deixe ser enganado, não vos engane. O mal será sempre o mal, jamais será o portador da luz. A mentira, para se impor, até mistura a verdade no meio em algum ponto, com a intenção de simplesmente fazer alguém tropeçar ou cair na contradição. Não fuja do que é verdadeiro, embora possa doer. Você possa perder, se angustiar, mas não fuja da realidade, dos caminhos da sinceridade, das veredas da justiça. É impactante para nós quando percebemos a injustiça operar, um inocente se tornar culpado por uma narrativa, uma mentira falada muitas vezes, palavras mentirosas ditas sem exaustão, até que convença alguém. O conselho dado há 2000 anos nos convida a permanecer na verdade, ainda que seja com a dor, com lágrimas, com perdas, ou até mesmo com a própria vida, porque falamos assim, dá a impressão de palavras pesadas. Simplesmente porque dentro da verdade estamos ligados em Deus. E nesse aspecto, só podemos ser desligados se acreditarmos na própria mentira. Em um texto muito motivacional direcionado aos cristãos que estavam em Roma, o apóstolo reavalia a força interior de cada pessoa, a alma, o espírito de cada um de nós, para não se abalar com nada. Porque não podemos ser afligidas de forma nenhuma, ou seja, o elo com o amor de Deus nada pode destruir, nem físico, nem metafísico, ou espiritual. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem as hostes da maldade, nem o príncipe das trevas pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Então vamos nos manter no princípio e não deixar ser enganado. A apostasia dos últimos tempos invadirá os ambientes onde se congregam os povos mais humildes, muitos deles sem conhecimento, para destruir sua simplicidade, humildade e forma de ligação com os céus, impondo práticas que fogem da honestidade, sacrifícios desnecessários e, pior, levando pessoas simples a tentarem a Deus, incentivados por um líder a fazerem seus sacrifícios e ofertas de tudo que possuem, com a promessa de receber tudo em dobro, usando pontos das escrituras sagradas para justificarem suas teorias. Um bom pastor cuida das suas ovelhas, as trata com carinho, diferente do mercenário que só quer, ou melhor, se interessa apenas na gordura e na lã. O falso pastor não cuida das ovelhas, não se preocupa nem as leva a pastos verdejantes, água limpa e pura. Só enfatiza o sacrifício das ovelhas, que devem tudo a ele, suas economias, seu sustento, sua condução e condições. O conselho antigo, talvez se apagado, não se engane, não deixe ser enganado. Essa reflexão também reaviva esse conselho. Não se engane. É um conceito que começa dentro de um ser humano, de dentro para fora. Homens mau e perversos agem em todos os lugares possíveis. Mas existe um lugar em nós, dentro de nós, que é inacessível a qualquer mal, seja físico ou espiritual. Só vai acontecer se aceitarmos e deixarmos de acreditar na verdade, ou se fizermos pouco caso do conselho antigo.